Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje, refletimos sobre o poderoso Evangelho em que Jesus nos apresenta a parábola dos 2 filhos. Esta parábola nos convida a examinar nossas próprias ações e atitudes em relação à vontade de Deus e à nossa fé. Na parábola, um pai pede a seus 2 filhos para irem trabalhar na vinha. O primeiro filho inicialmente recusa, mas depois se arrepende e obedece ao pedido do pai. O segundo filho, por sua vez, concordou prontamente em ir, mas acabou não cumprindo a ordem do pai. Jesus então perguntou aos sacerdotes e anciãos qual dos 2 filhos fez a vontade do pai, e eles confirmaram que foi o primeiro filho, aquele que inicialmente disse não. Essa parábola nos ensina que não é suficiente concordar de palavra com a vontade de Deus, o que importa é a nossa ação e obediência prática. O primeiro filho, embora inicialmente tenha resistido, conheceu seu erro e, por fim, fez o que seu pai desejava. Ele declarou um coração contrito e disposto a mudar. O segundo filho, por outro lado, prometeu obedecer, mas sua palavra não se traduziu em ação. Isso nos lembra da importância da humildade e do arrependimento em nossa jornada espiritual. Às vezes, podemos resistir às chamadas de Deus em nossas vidas, mas a reclamação genuína e a disposição para mudar são cruciais para agradar a Deus. Ele valoriza a sinceridade do coração e a obediência prática. Jesus usa essa parábola para confrontar os líderes religiosos de seu tempo, destacando que aqueles que eram considerados pecadores, como os cobradores de impostos e as prostitutas, estavam entrando no reino de Deus antes dos líderes religiosos, pois eles responderam com fé a João Batista e se arrependeram de seus pecados. Portanto, irmãos e irmãs, que essa parábola nos inspira a avaliar nossos corações e ações. Que esperamos sempre buscar a sinceridade em nossa relação com Deus, prontos para nos arrependermos e mudarmos quando necessário. Que nossa fé seja expressa não apenas em palavras, mas principalmente em nossas ações, como o primeiro filho na parábola. Que a graça de Deus nos guie em nossa jornada de fé e nos ajude a sempre fazer a vontade do Pai. Querido Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, hoje, ao meditarmos no Evangelho e na parábola dos 2 filhos, somos lembrados da complexidade de nossos corações e da constante necessidade de nos aproximarmos de Ti. Como o primeiro filho que inicialmente decidiu, mas depois se arrependeu e agiu em obediência, muitas vezes resistimos às Tuas chamadas e direcionamentos. Sabemos que, em nossos momentos de fraqueza e obstinação, somos como aquele primeiro filho. Senhor, pedimos humildemente a Tua graça para que consideremos nossos erros e nos desculpemos diante de Ti. Que nossos corações sejam transformados pela profundidade do Teu amor e da Tua misericórdia. Ajude-nos a mudar nossas atitudes e ações, para que possamos realmente fazer a Tua vontade, assim como o primeiro filho que se arrependeu e cumpriu o desejo do Pai. Às vezes, Senhor, é fácil concordar com palavras, mas as nossas ações não podem refletir a nossa fé. Pedimos que nos concedamos a graça de sermos autênticos em nossa devoção,
prontos para agir em conformidade com a tua vontade, não apenas com palavras vazias. Fortalece a nossa fé e ajuda-nos a sermos exemplos vivos do teu amor e da tua verdade. Hoje, Senhor, abençoamos a vida de todos aqueles que estão assistindo a este vídeo. Derrama a tua vitória sobre eles e suas famílias. Concede-lhes orientação e paz em suas jornadas espirituais. Que este vídeo seja uma fonte de inspiração para buscar a sinceridade e a retidão em sua relação contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe nos comentários suas experiências e pensamentos. Adoraríamos ouvir como devoção e a sabedoria têm impactado a sua vida. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de fé.